Oi, gente do primeiro ano. Eu tô aqui para dar uma breve explicação sobre o conteúdo da primeira semana do PET Geografia e fazer uma pequena correção aí sobre as questões que caíram nesse mesmo PET. Bom, o tema do PET do primeiro ano foi mutações no mundo natural. É muito comum que esse tema ele venha aí nos conteúdos do primeiro ano, que parte mais para essa área da geografia mais física, né? Que entram aí um pouquinho de química, um pouquinho de conhecimento de física, um pouquinho de conhecimento mais das áreas da natureza. Bom, para a gente começar, aí fala pra gente ficar por dentro dos conceitos. E aí, o que é o conceito, basicamente? Ele tá explicando aí qual que é a importância da energia e das fontes de energia no nosso dia a dia. Hoje, basicamente, o mundo se move por energia, né? Não tô falando só da energia que a gente produz no nosso corpo, mas da energia que a gente consome. Seja ela elétrica, seja qual tipo de energia for. Nós não conseguimos ficar sem energia, né? Seja para usar computador, celular, tomar um banho quente, assistir uma TV, ligar uma lâmpada, fabricar as coisas nas fábricas e tudo mais. Tudo utiliza energia. E essa energia ela precisa ser transformada, ela precisa ser gerada por meio de alguma fonte, por meio aí de alguma empresa que vai criar aí um mecanismo para estar trazendo essa energia até nós para que nós possamos utilizá-las, tá bom? Dessa forma, em relação à energia, é possível aí então categorizar, é possível classificar as nossas fontes de energia, já que elas são diversas, tem várias formas aí de a gente retirar energia na natureza. A gente tem as fontes de energias não renováveis e as fontes de energias renováveis. As fontes de energias não renováveis, elas não se renovam no tempo da vida humana. Como assim? Vou dar um exemplo. Um exemplo de fonte de energia não renovável é o petróleo. O petróleo, para ele ser formado, se a gente vai falar lá na semana 2, o petróleo, para ele ser formado, ele demora milhares de anos, porque ele vem dos seres vivos que entram num processo de decomposição com temperatura e pressão específicos e demora aí nessa decomposição milhares e milhares de anos e ocorrem vários processos até que a gente tenha o petróleo, que vai ser refinado e aí vai ser disponibilizado como fonte de energia. Por isso que a gente fala que a gente tem reserva de petróleo, justamente porque o que a gente tem agora é o que a gente tem agora, a gente não vai conseguir produzir petróleo, a gente não vai ter de onde tirar mais petróleo. Então a gente tem o que a gente tem agora, tá? Ou seja, o petróleo ele não vai se renovar durante a nossa existência, porque ele demora milhares de anos para se renovar. Então, por isso que a gente não conta com o petróleo que vai existir daqui milhares de anos ou não, né? Isso não dá pra gente saber, porque nós não estaremos aqui. Bom, as fontes de energia renováveis, elas se renovam no tempo de vida humana. Por exemplo, energia eólica que usa o vento. Hoje a gente tem vento, amanhã a gente vai ter vento, depois de manhã vento de novo. Então, a gente não precisa preocupar no tempo de recuperação dessa fonte de energia. Então, o que vai fazer com que ela seja renovável ou não renovável não é a reciclagem que a gente faz dessa energia, que é a resposta que a gente mais escuta quando a gente pergunta o que é uma fonte de energia renovável ou não renovável. E sim, se a fonte de onde a gente tira essa energia, se ela vai se recuperar enquanto o ser humano estiver na Terra ou não, no tempo de vida útil do ser humano ou não. Essa é a questão, e não se ela vai ser reciclada ou reutilizada, porque existe uma diferença de renovável com reutilizado, tá? E é isso o fator principal que confundem as pessoas quando a gente fala de renovável e não renovável. As fontes de energia convencionais, então, a maioria das fontes de energia convencionais, elas são não renováveis, ou seja, elas são usadas em grande quantidade. Quando a gente vai abastecer o nosso carro, a gente usa gasolina, né? Quando a gente vai usar um caminhão para transportar, principalmente no Brasil, é diesel, tudo aí derivado de petróleo, tudo de fonte não renovável. Maioria dessas, então, fontes convencionais. Porque a maioria das fontes não renováveis, elas são capazes de abastecer
uma grande quantidade de pessoas, apesar dela não durar muito tempo, porque a gente usa ela de forma muito exagerada e a gente sabe que a gente não vai ter mais depois, mas a gente não pensa muito nisso e isso é detalhe para um outro momento. Mas é importante a gente tocar nesse assunto, porque as fontes de energias não renováveis são as que são utilizadas em maior quantidade, por um elevado potencial energético que elas têm. Já as fontes de energia alternativas, por que elas recebem o nome de alternativas? Porque como convencional é a maioria, as alternativas é aquelas que são uma alternativa convencional. Então, por exemplo, a energia eólica, ela não está presente em grande parte, né? Abastecer um veículo com bicombustível, ele não está aí na maioria dos veículos. É uma coisa alternativa à fonte convencional, é uma coisa que a gente usa como uma alternativa normalmente menos poluente ou que vai utilizar menos essas reservas e sobrecarregar menos essas reservas de fontes de energias não renováveis. Aqui a gente tem os exemplos das fontes de energias não renováveis, petróleo que eu já falei para vocês, mas vamos começar aqui usando a ordem que está utilizando aqui no PET. Bom, o carvão mineral é um tipo de combustível fóssil. O que é isso, combustível fóssil? Lá na semana 2, eu vou estar explicando para vocês como que surge o petróleo, como que se origina o petróleo. Mas é porque, basicamente, o processo para a formação de um fóssil e o processo para a formação do petróleo, ele é o mesmo. Ele muda poucas coisas nesse processo químico que ocorre, ele muda poucas coisas lá na natureza, né? Tudo isso, tanto o petróleo quanto o fóssil, eles vêm da decomposição dos seres vivos. Eles são provenientes de seres vivos que foram soterrados, que morreram e que foram soterrados por uma camada aí de rochas, uma rocha específica, que a gente também vê isso no peruano, uma rocha específica que ela é formada por um monte de fragmentozinhos, normalmente areia e esse tipo de coisa. Então, por isso que o carvão mineral, o petróleo, eles são chamados de combustíveis fósseis, o gás, né? Justamente porque eles têm relação, então, com a decomposição do ser vivo, que é o que vai gerar o fóssil, quando ele é recoberto por esse tipo de rocha, e tem todo um processo muito específico para gerar o fóssil, não é todo mundo que morre que vira fóssil, precisa de um processo específico aí, químico e físico, para que ocorra esse fóssil, tá? Mas é chamado de combustível fóssil porque tem relação com seres vivos. Que é o que está dizendo aí, encontrado em bacia sedimentar. Por que é bacia sedimentar? Imaginem aí uma bacia comum dessas que a gente usa em casa, cheia de sedimentos. Sedimentos são fragmentozinhos pequenos de rochas, de pedra, popularmente falando. São fragmentozinhos pequenos de rocha, então é uma bacia cheia de sedimentos. Essa bacia cheia de sedimentos enterrou alguns seres vivos que passaram por um processo de decomposição muito específico, que fez com que futuramente a gente tivesse os fósseis, ou o petróleo. Essa bacia ela é formada na natureza, naturalmente, né, na natureza, por rochas, tá? É um processo que acontece, e aí se a gente entrasse nisso, a gente ficaria horas aqui, até porque é um tema muito gostoso de estudar, mas a gente não pode entrar nesse critério por muito tempo, senão esse vídeo vai ficar muito longo, vai ficar chato, e aí vocês vão dormir e vão me xingar depois, mas enfim. Voltando aí, o carvão mineral, ele foi muito importante lá na primeira Revolução Industrial, lá quando a Inglaterra teve o boom de industrialização e grandes fábricas que fez com que a Inglaterra aí fosse super industrializada, foi o carvão mineral, que é muito utilizado na China também. Ele é altamente poluente e ele é finito, ele vai acabar um dia porque ele é uma reserva, ele não é uma fonte renovável, ele é uma reserva, tá bom? O petróleo, ele é um combustível fóssil também, porque ele passa pelo mesmo processo. Ele é encontrado também em bacias sedimentares, porque precisou de soterrar aí esses seres vivos para que a gente originasse o petróleo. Portanto, também é altamente poluente, porque a queima dele gera gases altamente poluentes que contribuem com o aumento do efeito estufa. O efeito estufa é natural, mas o aumento dele é prejudicial, porque causa o aquecimento global. E também é utilizado desde a segunda revolução industrial até hoje em grande quantidade e gera os maiores conflitos que a gente tem no mundo,
é em torno de petróleo e preço e barril de petróleo, e acontece alguma coisa com o petróleo, já gera toda aquela instabilidade. E como a gente está num mundo globalizado, as crises aí, elas pegam todos os países capitalistas de jeito quando a gente fala de variação de preço de petróleo. E isso é complicadíssimo, porque a gente gira toda a nossa economia e toda a nossa vida em torno de um combustível que vai acabar, porque ele não vai se renovar no tempo de vida do ser humano. Alguns pesquisadores falam que isso vai acontecer lá em 2040, alguns pesquisadores falam que vai ser em 2060, alguns pesquisadores já contradizem essas teorias, mas o fato é que ele vai acabar, tá bom? O petróleo é matéria-prima para um monte de coisa. Por que a gente fala tanto petróleo? Porque é muita coisa que vem do petróleo. Ele não mas é só combustível. A gente tem outras alternativas a esse combustível. Não é. Já pensou o tanto de coisa plástica que a gente usa hoje? O tanto de coisa que a gente tem que tem plástico, ou que é feito de plástico, ou que tem alguma coisa plástica. Bom, a gente não sabe, mas até a nossa roupa, se a gente for olhar na etiqueta da nossa roupa, não sei se eu tenho alguma aqui, mais fácil, alguma coisa. Minha bolsinha de lápis eu acho que não tem etiqueta. Mas enfim, se vocês pegarem lá na casa de vocês uma etiqueta, vocês vão ver que vários tecidos, ou até das roupas de vocês, vocês vão ver que vários tecidos tem lá fibra sintética. E essa fibra sintética, ela é muitas das vezes derivada do petróleo. Então, até as nossas roupas são formadas por derivados do petróleo. Todo o plástico, adubo, asfalto, borracha, vários cosméticos, se vocês forem ler lá no rótulo, tá lá, petrolato. Óleo mineral, que também é um petrolato. Então, a gente tem muito petróleo na nossa vida de uma forma que não precisava, de uma forma absurdamente exagerada. Olhem hoje, por exemplo, todas as embalagens de óleo refinado que a gente tem são de plástico. Antigamente não, antigamente era muito mais lata, muito mais outros materiais. Hoje a gente praticamente tudo é plástico, tudo a gente simplesmente pega aquele plástico e joga fora como se não tivesse problema nenhum, como se tivesse uma destinação ótima, como se ele fosse se adaptar à natureza de uma forma muito rápida, o que é uma mentira. O gás natural também é uma fonte de energia não renovável que é liberada por meio dessa decomposição desse ser vivo que gera então o petróleo e o carvão. Bom, ele também é formado em bacia sedimentar. Ele é menos poluente que a queima do petróleo, né, e do carvão. Só que ele possui um baixo poder energético. Então, quanto mais poluente a gente tá vendo aí, maior esse potencial energético. No caso das não renováveis, sim. E é necessário uma grande quantidade de gás para gerar uma pouca quantidade de energia, mas também é muito utilizado, sem sombra de dúvidas. A energia nuclear também é uma energia não renovável, tá? Mas é uma energia pouco utilizada, porque ela é muito perigosa e o custo de implementação dela é muito alto, né? E ela usa calor e usa aí elementos muito nocivos à saúde, então as pessoas não utilizam muito a energia nuclear, apesar de existirem aí algumas fontes bem presentes ao redor do mundo. Bom, fontes de energia renováveis. Vamos para as renováveis, que são consideradas aí as energias limpas, as energias alternativas, né? No Brasil, a gente usa muito uma fonte de energia renovável, né? Que é a hidrelétrica. Hidro de água, né? Hidroelétrica, né? Hidrelétrica, mas o hidro aí, ele vem de água, né, de hidratação, e elétrica porque gera energia elétrica, energia gerada pela água. Ah, mas a água não vai acabar? Gente, isso de falar assim, que a água vai acabar, é muito complicado, porque não é que a água vai acabar. A quantidade de água que a gente tem na Terra hoje, ela vai continuar sendo a quantidade de água que a gente vai ter depois, porque a água ela não evapora para além do espaço, ela não sai do planeta Terra e vai parar em outro país, em outro planeta, né? O problema é que a poluição que a gente causa, as mudanças climáticas, o aquecimento das águas e todas outras consequências faz com que o nosso recurso hídrico acaba. Então, às vezes a gente tem a água, mas é tão poluído
que não serve para utilização, ou às vezes a gente altera aí o fluxo de chuva e a gente vai ter água demais onde não precisa e água de menos onde precisa. Então a gente altera esse fluxo. Não é que a gente vai deixar de ter água, por isso que ela é considerada uma fonte de energia renovável. Porque assim a gente tem nascentes de água, a gente tem chuva, a gente tem um ciclo que faz com que essa água se renove. Tá? Então, a usina hidrelétrica, ela gera energia através da queda d'água dos rios. Então, quanto maior a velocidade, quanto maior a queda d'água, mais energia vai gerar, né? Porque quanto maior a velocidade, mais energia. Que movem as turbinas, sendo assim adequada para ser instaladas em rios e planaltos. Não adianta a gente ter um rio plano, um rio mais reto, e querer colocar uma hidrelétrica, porque não vai ter força, né? Não vai ter queda d'água. O ideal é que a gente tenha um relevo mais acidentado, ou seja, com mais morros, com mais queda, para a gente ter aí uma queda d'água e atingir uma velocidade significativa para produzir energia. Pensem vocês que estão numa bicicleta sem freio, num carrinho de rolimã, enfim, em cima do morro e deixa cair. Deixa descer. Vocês vão pegar muito mais velocidade que vocês estiverem numa área plana. Essa é a lógica. Quanto mais acidentado, ou seja, com quanto mais íngreme, quanto mais morro tiver, mais fácil vai ser de gerar energia. Então tem rio que tem ótimo potencial para navegação e tem rio que tem ótimo potencial para gerar energia. Depende de cada caso, tá? Até porque uma grande área tem que ser alagada, tem que formar uma barragem. Isso gera sim consequências ambientais e sociais, apesar de ser considerada uma energia limpa porque não gera resíduo, mas ela gera consequência ambiental e social, até porque existe aí a associação dos atingidos por barragem, que é justamente de áreas que foram alagadas, de comunidades indígenas, de pequenas comunidades e que tiveram grandes consequências na sua vida e tiveram que mudar, né? Tiveram que ir para outros locais. E isso foi muito prejudicial e tudo mais. Porém, o custo de manutenção ele é baixo, é uma fonte de energia que é ok. No Brasil investe muito e tudo bem. Apesar dos pesares, a gente tem que pensar aí, porque nada do que a gente fizer de alteração na natureza vai ter só benefícios, tudo vai ter o seu risco, né? E o seu contra. Energia eólica, energia gerada pelo vento. Das energias que eu citei aqui, na minha opinião, ela é que menos gera impacto. Apesar de gerar impacto no voo das aves, de certa forma, ela é a que menos gera impacto, porque ela não vai alagar nenhuma área, ela não vai poluir, e ela é pela força dos ventos. Só que ela não produz tanto, e ela tem que ser tanta energia, ela tem que ser colocada numa região bem específica, onde a gente tem uma quantidade de ventos a determinados quilômetros por hora para gerar essa energia. E o custo é alto porque os equipamentos são gigantescos, né? As hélices são enormes. É uma hélice, não sei quantos caminhões, assim, para poder levar, é muito grande. Há impactos significativos, alteração de rota de migração de aves, poluição sonora. Foi o que eu falei para vocês. Ela pode gerar a questão de alterar o voo da ave, altera a migração, altera também a questão de fauna de determinado local, altera também a flora, né? E no Brasil a gente tem uma no Nordeste e uma no Rio Grande do Sul. Só que, gente, já que tem que gerar energia, vamos para caminhos que são mais tranquilos, que geram menor impacto, né? A gente não, é muito melhor que a gente tenha uma eólica do que uma nuclear, por exemplo. Um acidente de uma energia nuclear é muito mais grave do que uma energia eólica, tá? O biocombustível ou álcool. Então, gente, um biocombustível muito utilizado no Brasil é o álcool, né? Quando a gente abastece o nosso carro a álcool, a gente está abastecendo com biocombustível. Ah, mas diminui a capacidade do meu carro, ai, que não sei. Não quero entrar nesse mérito, mas é importante sim que a gente tenha essa consciência de que o petróleo é finito e o álcool a gente ainda consegue plantar, a gente ainda consegue desenvolver o álcool para a gente criar o biocombustível. E a gente ainda tem aí várias coisas derivadas, como o álcool hospitalar, o açúcar e a energia mesmo, a energia para gerar energia elétrica que a gente também tem por meio do álcool. Bom, e o combustível, né? É uma energia alternativa às principais matrizes energéticas porque é pouco poluente. Quando a gente queima o álcool, ele polui menos do que quando a gente queima o petróleo.
E além de diminuir essa dependência do petróleo, que tem tantas guerras e conflitos e tudo mais. Bom, um problema do álcool é que no Brasil, quando a gente planta muita cana, as empresas normalmente utilizam muito agrotóxicos que são liberados aqui no Brasil. E é liberado uma grande quantidade. E isso é muito prejudicial aos solos. Isso contamina as águas com agrotóxicos, contamina os solos e acaba diminuindo um pouco ou bastante, dependendo do lugar, a produção familiar, a agricultura familiar, o que impede os pequenos produtores de produzir alimentos e muitas vezes o agrotóxico acaba matando diversas culturas para poder produzir essa cana. E isso gera um problema no campo muito grande em relação ao avanço da monocultura da cana no Brasil. E isso é um contexto muito complicado que a gente também tem que estar analisando, tá bom? O PET deixa aí vídeo de sugestão, em relação, inclusive com conteúdo de Enem, para a gente estar entendendo mais sobre a matriz energética mundial. Questõezinhas tranquilas de fazer, vamos para as atividades. Bom, atividade 1 do PET Geografia primeiro ano. Observe a charge a seguir e responda às questões. E a charge tem duas aves, uma delas diz assim, de onde veio essa mancha? E a segunda ave diz, é a nossa parte nos royalties. Royalties, né? Vindo do lucro do petróleo, ou seja, o que está criticando aí? Está criticando o fato de ter acontecido um derramamento de petróleo, porque não existe uma preocupação ambiental grande o suficiente quando a gente está utilizando petróleo, como eu expliquei para vocês, com o meio ambiente, com a fauna, com a flora. Então prejudica tudo e consequentemente prejudica a gente, porque nós fazemos parte desse meio, né? Então não existe uma preocupação com o meio natural. E isso é muito complicado, porque existe o lucro, existe os royalties, existe toda essa economia capitalista, alguém tá ficando muito rico com isso. Porém, o meio natural tá colhendo essas consequências gravíssimas, esse derramamento de petróleo que prejudica tantas espécies. Então, alguém tá saindo prejudicado aí, não é pouca gente. Mas o problema principal apresentado na charge é o derramamento de petróleo, é a poluição dos oceanos, das águas do oceano com esse derramamento. Qual a crítica feita pelos personagens ao problema enfrentado? Que a fauna e a flora dos ecossistemas ficam com a pior parte da indústria do petróleo, com certeza. Alguém vai colher o ônus e alguém vai colher o bônus dessa indústria do petróleo. Qual a fonte de energia está representada? O petróleo, a gente vê pela coloração escura lá no desenho, essa coloração escura, né? Porque o petróleo ele é um óleo bem escuro, bem denso, bem viscoso. Atividade 2. O gráfico representa alterações na matriz energética mundial entre 1973 e 2006. Olha aí o gráfico. Descreva como era em 1973 a matriz energética e quais as alterações observadas em 2006. Gente, olha lá. 1973 tá em cinza claro, 2006 tá em cinza escuro. A gente tem aqui o petróleo, o uso muito maior em 73, tá vendo? Do que em 2006. Carvão, gás natural aí menor. Biomassa, a gente usava mais biomassa em 73 do que a gente utilizou em 2006. Energia nuclear, em 2006 muito maior do que em 73. Hidráulica ficou mais ou menos igual. E outras praticamente não houve alteração. E aí vocês vão colocar o que vocês viram de mais destacado nesse gráfico, né? Revela que em 73 a principal fonte de energia consumida é oriunda do petróleo, continuou sendo assim, não mudou quase nada em relação a isso, apesar de ter passado tantos anos, seguida do carvão mineral, do gás natural, todos são combustíveis fósseis não renováveis. Já em 2006, após a crise do petróleo, a gente teve uma diminuição, a gente teve crises do petróleo, a gente teve outra em 2008, mais um crescimento no consumo de carvão e do gás natural. Sempre vão haver crises, tá? Relacionadas ao petróleo, isso é natural do capitalismo, infelizmente. As mudanças no padrão de consumo de energia nuclear foram expressivas, né? A gente teve uma diminuição, a gente teve um aumento, como vocês podem ver aqui. E aí a gente coloca os dados que mais chamaram a atenção em relação ao gráfico.
Aí vocês vão analisar e vão colocar os dados que mais chamaram a atenção de vocês. O que ocorreu com o petróleo? Explique. Bom, aí vocês teriam que fazer uma pequena pesquisa, que lá em 73 os países árabes exportadores proclamaram um embargo às nações aliadas por Israel na guerra do Yom Kippur. Aí tem que ter um pouco de conhecimento sobre essa guerra, que foi um conflito militar entre estados árabes liderados pelo Egito e Síria contra Israel. Tem um conflito entre Israel e estados árabes muito grande até hoje. Isso gira em torno principalmente do petróleo e questões religiosas, tá? O momento era de crescente consumo do petróleo nos países industrializados, que garantiu que o embargo custasse muito aos embargados. Embargo é quando você impede, né? Quando você impede determinado mercadoria de chegar. Ao perceber isso acontece até hoje, tá, gente? Ao perceber a dependência dos países árabes, os países compradores de petróleo começaram a mudar suas políticas energéticas para evitar que algo da mesma dimensão ocorresse novamente. Por isso que esse gráfico está retratando essas duas datas. As consequências foram sentidas fortemente no Ocidente, que depende muito desse petróleo do Oriente Médio. E a gente teve o primeiro choque do petróleo, que obrigou aí a gente a pensar em outras fontes de energia, certo? Bom, leia o trecho para responder as atividades 3 e 4. Segundo dados, então vamos ler, né? Segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2008 do Ministério das Minas e Energia, a matriz energética brasileira é composta por hidrelétrica 80%, como eu falei para vocês, a hidrelétrica tem uma grande representatividade das matrizes energéticas do Brasil, termoelétrica 19,9% e eólica 0,1%. Nós só temos 2 usinas eólicas. Nas termoelétricas, esse percentual é dividido conforme o combustível usado, sendo gás natural 6,6%, biomassa 5,3%, derivados de petróleo 3,3%, energia nuclear 3,1% e carvão mineral 1,6%. Nesse caso, é aquilo que a gente aquece, tá? Com a geração de eletricidade da biomassa, pode-se considerar que ocorre uma compensação do carbono liberado na queima do material vegetal pela absorção desse elemento no crescimento das plantas. Então, no caso da biomassa, por mais que você queime para produzir esse combustível, as plantas elas acabam absorvendo carbono, né, para fazer aí a fotossíntese. Então, por isso que eles falam que existe essa compensação, tá? Entretanto, estudos indicam que as emissões de metano das hidrelétricas podem ser comparáveis à emissão de carbono das termoelétricas, ou seja, as hidrelétricas liberam muito metano e isso foi dito aí em algumas pesquisas como um dos poluentes das hidrelétricas. Atividade 3. Qual a principal fonte de energia utilizada na matriz energética brasileira? Explique utilizando pelo menos 2 argumentos naturais. A energia hidrelétrica, 80%, tá lá no parágrafo. Esse fato se explica pela grande e volumosa rede fluvial brasileira. O que é rede fluvial, gente? Grande quantidade de rios que nós temos no Brasil, tá? Associada ao relevo planáltico, ou seja, a gente tem um relevo que, de certa forma, tem aí muitos morros, e a gente também tem um relevo de planalto, né, que é uma área mais plana, porém elevada, o que favorece aí a criação de barragens e logo mais também favorece a queda dessa água em determinado momento. Então, é um relevo perfeito para a gente ter a criação de uma hidrelétrica. Torna viável a implantação de usina hidrelétrica em boa parte do território brasileiro. Então, a gente usou 2 argumentos. Primeiro, a disponibilidade de água e de grandes rios. Segundo, a questão do relevo. 2 argumentos naturais, questão respondida. Atividade 4. Qual o motivo que torna a produção de energia em hidrelétricas um fator de emissão de metano? Aí vocês teriam que fazer uma pesquisa para descobrir. Lembre-se de considerar não só o processo de produção, mas também o de instalação da usina. Vocês teriam que pesquisar como que essa usina é instalada para descobrir por que ela está gerando esse gás. Então, segundo as pesquisas, 2 formas de produção de gases quentes numa usina hidrelétrica, por difusão ou por bolhas. O primeiro caso ocorre na superfície do reservatório, ou na parte superior.
Já o metano é obtido por decomposição da matéria orgânica no fundo dos lagos da usina. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que alagar uma determinada área, e também está escrito aí no PET, né, que a gente tem que alagar uma determinada área para a gente estar produzindo a energia hidrelétrica. A matéria orgânica que está lá no fundo, que foi alagada, ela vai morrer, inevitavelmente, né? E quando ela começar a entrar em decomposição, então ela vai gerar esses gases que, por meio das bolhas na superfície, vão estar liberando, tá bom? E aí fala também onde a presença do oxigênio é nula ou muito pequena, porque a gente quase não tem oxigênio dissolvido em água nesses casos. Muito mais, a gente tem muito mais oxigênio aqui no ar, na superfície, do que dissolvido em água nas usinas hidrelétricas. Ao se construir uma usina obrigatória a retirada da vegetação da área a ser inundada, mas a decomposição da matéria orgânica que sobra, porque sobra matéria orgânica, obviamente, no solo, né? E quando a gente tem que retirar boa parte da vegetação para a gente estar alagando essa área, o corte das árvores libera carbono, né? E esse carbono às vezes também fica presente ali no solo, ocasionando também a formação de gás carbono e gás metano. Então aí tá dois fatores poluentes das usinas hidrelétricas. Além disso, o rio continuará trazendo sedimentos, que são pequenas partículas aí de rocha, né, entre outros materiais, e matéria orgânica para o reservatório. Então, por mais que a gente tenha tirado grande parte dessa matéria orgânica para poder alagar, inevitavelmente a natureza vai trazer de volta, porque a natureza ela é dinâmica, ela é ativa, e ela vai trazer de volta vários sedimentos, várias matérias orgânicas, vários fragmentos, e vai gerar mais poluentes aí por meio da decomposição de matéria, tá bom? Atividade 5. Leia a situação problema. Última atividade aí do nosso PET, primeira semana. Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características. Região plana, né? O nosso relevo é plano, ok. Chuvosa, com bastante chuva, e com ventos constantes. Dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios. Então, ó, combustível fóssil, não tem. Então, não tem como encontrar petróleo. Pouco recurso hídrico, ou seja, pouca água. Não tem a possibilidade de a gente estar alagando para criar uma hidrelétrica. Se a gente tem muita chuva, a gente não tem disponibilidade de sol para estar criando aí energia solar, tá? Então, ó, é uma questão do Enem, inclusive. Aí tá perguntando o seguinte: de acordo com as características desse país, qual a matriz energética de menor impacto de risco ambiental você indicaria? Poderia ser nuclear? Poderia, mas aí tá pedindo para falar de uma que tem menor impacto ou risco ambiental, ó, menor. Aqui tá falando que tem ventos constantes, é o que a gente vai destacar aí na nossa questão. Aí tá pedindo pra você explicar por quê. O mais indicado seria a energia eólica, que é a energia que vem dos ventos, pela constância de ventos que tá falando aí que tem, pelo tipo de energia que apresenta poucos impactos e riscos ambientais e comparados aos tipos de energia, principalmente não renováveis, tá? A energia hidrelétrica não seria recomendável pelo tipo de relevo, pela pouca quantidade de recursos hídricos, e isso tornaria o investimento muito mais alto e com maior risco de desastres. Bom, fim do PET semana 1. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. E é isso, vejo vocês na correção da semana 2.